pedindo ao Senhor, tenho orado ao Senhor esses dias, esses tempos. E eu pedi ao Senhor, nessa madrugada, o Senhor trouxe esse tema. Eu me acordou de madrugada, sim, eu discernindo o tempo. Eclesiastes 3. Eu fui ali orar e meditar o que o Senhor quer falar conosco. Que o Senhor nesta manhã tenha a liberdade de falar como Ele deseja. Não o que nós queremos ouvir. Mas temos que pedir ao Senhor, Senhor, fala conosco o que o Senhor quer falar conosco. Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes 3. Passa aí Salmos, né? Provérbios e Eclesiastes. Os irmãos acharam? Vamos esperar achar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo tu és, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Diz assim: há tempo para tudo. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Declare assim, ó. Tempo de guerra, Tempo de guerra, tempo de paz. tempo de paz. Tempo de guerra Tempo de guerra e tempo de paz. Podeis assentar. Salomão, ele foi um homem bem sábio ao escrever isso. E esse tema que o Senhor me entregou hoje, eu comecei a meditar e a falar com o Senhor, discernindo o tempo. A importância de estarmos atentos. Agora você vai abrir sua Bíblia lá no livro de 2 Crônicas 14. 2 Crônicas 14. Eclesiastes, eles dizem, nós acabamos de ler aqui 3, que há um propósito de Deus para todas as coisas debaixo do céu. Nada passa despercebido, nada vai passar sem que Deus esteja no controle de todas as coisas. E Deus sempre prepara o tempo. Há um tempo para todas as coisas preparada por Deus, para que possamos conduzir a nossa vida, como já foi ministrado sexta-feira, no feriado. Aquela palavra falou muito ao meu coração. Orar segundo a vontade de Deus. Orar de acordo para que o Senhor cumpra em nossas vidas o que Ele já determinou, o que Ele tem preparado para cada um de nós. E aqui o rei Asa, nós vamos falar sobre o rei chamado Asa. Ele era bisneto de Salomão. Ele presenciou o seu avô que escreveu ali Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Ele viu provavelmente a sabedoria, os feitos, a grandeza que Deus fez na vida do seu avô, do seu bisavô. E ele guardou no seu coração, porque a Bíblia diz que após Abias morrer, ele dormiu no Senhor. Ele também fez o que agradou a Deus. Asa se colocou no seu coração a fazer algo diferente.
Nós temos a escolha, diariamente, todos os dias, Deus nos entrega a oportunidade, a chance de fazermos a escolha certa, de conduzir a nossa vida debaixo e segundo a vontade do Senhor, ou segundo a nossa vontade, as nossas escolhas e decisões. Deus, Ele falou para Israel, olha, em Deuteronômio ele fala assim, olha, eis que eu ponho diante de vocês hoje a bênção e a maldição. São escolhas que nós temos que fazer, que vai nos conduzir ou para mais perto de Deus, ou para mais longe de Deus. E aqui em 2 Crônicas diz assim, 14, e Abias dormiu com seus pais, e sepultaram na cidade de Davi, em seu lugar reinou Asa, seu filho. E nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. Esse Abias, ele fez tudo o que agradava a Deus. Ele procurou corrigir os erros de Jeroboão e os erros também do seu avô. E ele conduziu, ele buscou em Deus a maneira certa para conduzir a sua vida e o seu reinado. E é isso que quando o Senhor entregou isso, discernindo o tempo, nós precisamos, igreja, ter esse discernimento. Asa recebeu como um prêmio de alguém que plantou, que foi o seu pai, Abias. Um prêmio que por fazer a coisa certa, as escolhas certas, conduzir segundo a vontade de Deus, ele ganhou como prêmio uma recompensa. 10 anos de paz. Quem quer isso? Amém. Quem o deseja? Uau! 10 anos de paz, sem guerra, 10 anos de tranquilidade, de bonança, de céus abertos, sem o inimigo para ficar atormentando. E 10 anos ele recebeu esse presente. E quando? Só que Asa poderia ter feito uma escolha. Qual seria a tua escolha? Vamos lá. Pergunta. Se o Senhor hoje te falar, pode ser que nós não tenhamos mais 10 anos pela frente da volta do Senhor. Vamos resumir aí? 1 ano, tá bom? O Senhor te dizer assim para você, hoje estou te entregando 1 ano de paz, bonança, céus abertos, que tudo que você quiser e desejar, derramarei sobre a tua vida. Você ficaria feliz? Não? Uau, irmãos, 1 ano. 1 ano, céus completamente abertos. Só de pensar, está aqui. Só de desejar, receba. Não se preocupar com mais nada. Ok? Você ficaria feliz? Amém. Ele recebeu 10, mas a gente recebe 10%, tá ótimo. 1 ano. Amém. Mas o que você faria nesse 1 ano? Não responda, mas eu quero que você pense com você. Em 1 ano que você não precisasse orar para nada, não precisasse pedir nada, não tivesse que fazer absolutamente nada, o que você faria com esse 1 ano de presente de Deus? Asa recebeu 10 anos. E é por isso. Só que Asa, ele entendeu uma coisa. São 10 anos de paz, mas a guerra não acabou para sempre. E ele fez uma escolha que talvez muitos de nós, eu não sei se eu tivesse 1 ano, uau, irmãos, eu não sei se eu ficaria de boa, só tomando um suquinho, não sabe, nada. Mas ele entendeu uma coisa, Deus me deu 10 anos de paz, mas eu sei que depois desse tempo haverá guerras, haverá conflitos, haverá batalhas. E como é que ele estaria preparado para enfrentar tudo aquilo?
O Senhor, quando disse discernindo o tempo, Asa teve um discernimento. Mesmo tendo 10 anos de paz, ele decidiu fazer algo diferente. E a Bíblia diz, versículo 2, e Asa fez o que era reto e bom aos olhos do Senhor seu Deus. Ele buscou a Deus. Aleluia. Ele esteve mais na presença do Senhor. Glória a Deus. Ele andou em retidão, em temor, obediência. Ele andou se entregando mais, se aproximando mais do Senhor. Aleluia. Ele poderia ter dito, já que eu não preciso mais lutar, fazer nada, eu vou relaxar. Não. Ele se lançou mais em Deus. Ele buscou mais ao Senhor. Ele fez as escolhas certas. E ele diz aqui, porque ele tirou os altares dos deuses estranhos, quebrou estátua, cortou os bosques, e mandou Judá que buscasse ao Senhor seu Deus e seus pais, observasse a lei e os mandamentos. Em primeiro lugar, ele restaurou o ambiente da adoração. Ele viu nessa oportunidade que Deus deu, é hora de eu trabalhar, é hora de eu partir para cima, é hora de eu começar a colocar todas as coisas no seu devido lugar. A palavra de Deus diz que é enganoso. Eu gosto muito desse versículo que está em Jeremias 17:9. Porque diz que enganoso é o coração do homem, mas que todas as coisas é perverso, quem o conhecerá? O nosso coração quer nos enganar e dizer, relaxa, tá tudo bem, não precisa temer nada. Mas Asa entendeu, não é hora de eu baixar guarda, não é hora de eu relaxar, é hora de eu me buscar mais a Deus e colocar todas as coisas no seu devido lugar. Ele restaurou o altar do Senhor. Aleluia, Deus. Ele tirou toda a idolatria que havia em redor, porque Jeroboão estabeleceu muita idolatria, muitos lugares de adoração a ídolos, e ele começou reparando a casa do Senhor. Nós somos o templo do Deus vivo. Nós somos a casa e morada do Deus Altíssimo. E precisamos, nesse tempo de paz, analisar como está o nosso coração, a nossa vida, para ver se existe ídolos dentro de nós, se existe algo em nós que possa estar nos separando, nos afastando diariamente do Senhor, ou nos aproximando cada vez mais. É tempo, a palavra de Deus diz, aquele que está puro, se purifique mais, que está santo, santifique mais, e que está sujo, suje-se mais, ou seja, mas não é tempo disso, é tempo de se aproximar, sondar nosso coração, analisar nossa vida. Ele restaurou o altar do Senhor, ele fez um lugar de adoração, ele restaurou o ambiente para que Deus pudesse ali habitar. E nós temos que pedir, Senhor, sonda meu coração. Porque o nosso coração, os nossos sentimentos, emoções, se nós não vigiarmos, nós podemos entristecer o Espírito Santo com uma só palavra, com uma só ação, com uma só atitude nossa. E precisamos cada dia preparar o altar da adoração que está aqui. Adoração individual, adoração. Certa vez Jesus estava conversando com a mulher samaritana e ela perguntou ao Senhor, é neste monte, porque eu aprendi assim, que é neste monte que nós temos que adorar. Outros dizem que é em Jerusalém. O Senhor olha para ela e diz, mulher, não é nem neste, nem naquele, mas olha, eu busco os que me adoram em espírito, em verdade. Nós somos o templo do Senhor. Você não depende, nós não dependemos. Quando nós falamos não dependemos de ninguém, é nesse sentido. Cada um tem que ofertar ao Senhor a sua adoração genuína.
O seu louvor, a sua adoração, o seu culto racional é individual. A presença de Deus, ela vem individualmente. A maneira que cada um está disposto. Entendeu isso? Ele poderia pegar esses 10 anos e viver somente a sua vida, desfrutar do seu reinado tranquilamente, mas ele entendeu, eu não posso fazer isso, eu tenho que buscar a face do Senhor, eu preciso me entregar diante de Deus. Ele cria um ambiente de adoração ao Senhor. Salmo 105:4 diz: buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Ele pega o povo e disse assim: olha, é hora de vocês agora buscarem ao Senhor. Porque qual que é mais fácil? Buscar na aflição ou buscar na bonança? Na bonança. Na aflição bate o quê? O desespero, a ansiedade, bate os medos. Mas quando as coisas estão boas, você flui. Você consegue fluir melhor. Você consegue se entregar melhor. Adorar melhor. E Asa disse assim para Judá: chegou a hora, povo de Israel, de vocês aproveitar esse momento que Deus está dando. Que é o momento de... Deus está nos dando, igreja, um momento de preparação espiritual. É tempo de nós nos prepararmos para nos encontrar com o nosso noivo. É tempo de nos preparar para estar na presença do Senhor, nos revestindo da presença do Espírito Santo. Você que não é batizado com o Espírito Santo, busque de Deus. Você que quer os dons, busque do Senhor. Busque dos céus. O Senhor está dando esse presente, já nos deu esse presente, esse revestimento espiritual. Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais da Tua presença. Eu quero ter um relacionamento verdadeiro contigo. Eu quero me levantar, Senhor. Eu não posso viver, meu Deus, dessa forma. Nós não podemos, igreja. Asa não caiu onde muitos cristãos, conhecedores da palavra, caem no comodismo. Se eu não tiver cuidado, e essa palavra, ela veio direto nessa madrugada, eu buscando o Senhor, porque eu queria trazer outras mensagens. O Senhor trouxe essa. Eu iria pregar, na realidade eu queria pregar Crônicas 15, mas era antes das 3 horas da manhã. O Senhor me acordou. E desde as 3 horas estou acordada. Então o Senhor está hoje nos convocando. Ele está nos dizendo: eu estou trazendo um tempo de refrigério. Mas esse tempo de refrigério não é para nós relaxarmos, é para nós nos dedicar e se aproximar mais a Ele, se encher do seu Espírito, se encher da sua presença, se derramar diante dEle. E Asa começou a fazer isso. No versículo 4, ele manda que Judá buscasse o Senhor, que observasse a lei e o mandamento, ou seja, oração e palavra caminha junto. Na oração falamos com Deus, na palavra Deus fala conosco. Juntos. Precisamos orar junto com a palavra. Ele disse a Israel: acorda, é tempo de buscar mais ao Senhor, é tempo de mergulhar mais na palavra do Senhor. Pastor, eu já faço tudo isso, faça mais. Se doe mais, se entregue mais, se lance mais. Aleluia, Deus. E ele começa ali a preparar um ambiente de adoração. Ele começa a preparar a glória do Senhor. Ela busca corações abertos. A presença de Deus, ela busca corações desejosos abertos.
do seu bálsamo contínuo. É uma fonte que não cessa. Lembra dos vasos de azeite? Quando aquela viúva trouxe quantos vasos? Não foi o azeite que parou. É que não tinha mais vasos para derramar. Então, como Elias, ele também entendeu, não tem como oferecer algo num altar quebrado, num altar destruído. Deus, aleluia! O fogo não desceu enquanto Elias não restaurou o altar. Aleluia! Quando Elias restaurou o altar, preparou todo o altar, o ambiente da glória de Deus, nós temos que preparar o nosso coração, a nossa alma, para entrar na presença dEle, para que a glória dEle venha sobre nós. Somos nós que preparamos o ambiente dentro de nós. Ele quer falar, mas precisa de ouvidos abertos para ouvir. Ele quer ensinar, mas precisa de corações dispostos a obedecer e a praticar. Quantas vezes nós falamos, fala Senhor, mas até quando eu estou disposta a falar, ouvir, obedecer? E Asa entendeu que dependia dele de preparar aquele ambiente. É tempo de preparação para receber aquilo que o Senhor já, como diz, já é nosso. Já tem coisas preparadas. É nosso. Só depende de nós mesmos. E ele no versículo 5, no versículo 6, e edificou cidades fortificadas em Judá. Para que você vai edificar uma cidade fortificada se Deus falou, vou dar 10 anos de paz? Para quê? Me diz. Vamos dar um exemplo? Quando nós ouvimos assim, vai faltar combustível, quem tem carro faz o quê? Abastece o carro. Vai faltar gás de cozinha, a gente corre para abastecer o que está vazio. Vai faltar alimento, corremos no mercado para abastecer as dispensas, porque sempre precisa ter um alimento. A gente pensa, e se faltar, por que nós fazemos isso? Com o que é natural, com alimento, com alguma coisa. Mas será que nós estamos fazendo isso? Eu vou me abastecer de Deus, eu vou me revestir de Deus, eu vou me preparar mais para Ele. Então, para que Asa se preocupou em fortificar, pensa, mudar toda uma cidade, para quê? Porque ele não estava pensando no dia a dia, mas estava pensando, olha, eu tenho que me preparar hoje. O dia é hoje. Não posso esperar para amanhã. Aleluia, Deus. Mas fiel, Senhor. Ele tinha, irmãos, ele tinha uma garantia. Glória a Deus. O desejo do meu coração. E eu peço ao Espírito Santo aquilo que eu não estou conseguindo transmitir nessa palavra, que o Senhor me transmita o Espírito Santo na tua alma. É hoje, é urgente, é agora, é para hoje, não é para amanhã. Mesmo que nós tenhamos, ele tinha certeza que teria 10 anos pela frente só de bonança. Mas ele disse, é agora, não vou esperar para amanhã. Não espere para amanhã o que você tem que fazer hoje. Edificou cidade fortificada. Olha aqui, porque a terra estava quieta, não havia guerra contra ele naquele ano, porque o Senhor dera repouso. Continua repetindo. Ele teve mais a segunda confirmação. Olha, Asa, não se preocupa, a terra está em paz, está quieta, tranquila. Ele disse, eu sei, Senhor, mas eu vou me preparar. É hora de eu me preparar, Senhor. Eu sei que o Senhor está cuidando, mas eu preciso. Eu não posso abrir mão, eu não posso abaixar a guarda. Ele
mas sabia que havia paz, tranquilidade, tudo estava quieto. O Senhor deu uma segunda garantia para ele. E é isso que o Senhor quer. Asa se dispôs. Ele se antecipou. Porque ele queria que tudo estivesse pronto para que quando um dia acontecesse, ele não seria pego de surpresa. E aqui ainda diz, versículo 7, disse, pois Judá, edifiquemos essa cidade, cerquemos de muro. Muro fala proteção. Vamos trazer para o mundo espiritual, cerque a tua vida de oração. Aleluia! Hoje o Senhor me fez eu lembrar de uma reflexão muitos anos atrás. Um viajante, ele vendia muitas coisas preciosas. Ele caminhava em vários lugares. E um dia ele parou no estalagem, ele comeu ali. E havia salteadores ali. E perceberam que aquele homem estava sozinho, ele não tinha ninguém. E carregava coisas preciosas. Então aquele homem foi, despediu ali, porque ainda era cedo. E quando chegava a noite, ele se acampava. Ele armava a sua tenda, orava ao Senhor, ia dormir. E aqueles homens começaram a seguir aquele homem, só que ele não sabia. E chegou uma certa noite, ele apresentou o Senhor, estava muito cansado da viagem, deitou. E de repente, pela madrugada, ele foi despertado. E ele acorda assustado, aqueles homens em cima dele. E ele não tinha o que fazer. Ele estava despreparado. Mas um daqueles homens disse assim, olha, me conta seu segredo. E ele, que segredo? Eu quero saber quem é que está acompanhando você. Ele, como assim? Você está vendo? Eu estou sozinho. Não tem ninguém aqui. Ele falou, faz 5 dias que nós estamos no seu encalce. E todas as noites nós esperamos você dormir. Só que quando nós vamos se aproximar de você, existe uma barreira, existe um muro. É como se fosse um muro. E a gente não consegue penetrar, atingir a sua barraca. E faz 5 dias, todos os dias a gente faz isso. Mas hoje nós conseguimos. Aí ele entendeu. Ele falou, se você contar o segredo, a gente vai deixar você em paz. Nós não vamos fazer nada com você. Aí ele entendeu e falou, é porque todas as noites eu oro ao Senhor, eu clamo ao Senhor. Só que nessa noite eu estava tão cansado. Eu só disse assim, obrigado Deus, e dormiu. Você entende, irmãos? Oh Deus, aleluia! Que oh Espírito Santo, aleluia! Precisamos estar preparados a todos os momentos. Oh Deus, aleluia! Ah, pastora, mas a palavra de Deus diz que nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará na minha tenda. Sim, a Bíblia diz isso. Mas a vigilância é nossa. Deus fala que guarda a nossa casa, mas quantos dos irmãos dormem com as portas abertas, tudo arreganhada? Você dorme? Mas por que nós não dormimos? Porque é falta de vigilância. Então Asa, ele cercou a cidade de muros. Mas ele também levanta torres de vigia. Por quê? E ele colocava pessoas lá no alto, porque se alguém viesse, lá de longe já seria avistado. O que significa essas torres de vigia? Vigilância. 24 horas, vigilância. E saindo trabalhar, vigilância. Estamos na rua, vigilância. Em casa, vigilância. Temos que vigiar. A palavra do Senhor diz, Jesus disse para os discípulos, vigiai e orai. Os dois juntos. Então ele entendeu, não adianta colocar muros, cercar a cidade. Preciso de torres. Aleluia, Deus. Então vigia. Senhor. Vigia aqui dentro. Né? Pensamento e coração, palavra. Olhos. Vigilância. Aí disse pois Judá, edifiquemos essa cidade, cerquemos de muro, torres, portas e ferrolhos. Mãos, aquela cidade, portas e ferrolho, enquanto a terra ainda é
nossa. Glória. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus. Buscamos. E Deus nos repouso de todos os lados. E assim edificaram e prosperaram. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra é bem longa, dá para estender-se, porque é um capítulo muito tremendo. Então Asa, ele se preparou. Depois algum dia nós damos continuidade. Asa se preparou. Asa se revestiu espiritualmente. E ele se fortaleceu no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Porque essa palavra, ele vem nos dizer: muros, torres, portas e ferrolho. Essa cidade estava protegida, sim ou não? Sim. Quando o inimigo viesse, haveria brechas? Não. Porque ele estava preparado. Glória a Deus. Esse é o tempo de cada um de nós nos preparar. Aleluia, Jesus. Para Asa, Deus deu os 10 anos, irmãos. Mas eu não sei que se para nós, quanto tempo, quanto segundo ou minuto. Nós não sabemos quando saímos daqui se haverá alguma situação. Mas o Senhor está nos alertando. Aleluia. Se prepara. Oh, Jesus. Se reveste dele. Amém, Deus. Se fortalece espiritualmente. Aleluia. Porque a promessa de Deus já tem sobre a nossa Glória a vida. Deus. Aleluia. Mas nós nos damos contra forças espirituais. Esse é o nosso tempo. Se coloque de pé no seu lugar. Amém. Aleluia. Aleluia.